Caio, por que existe tanta adoração a Paulo? Bom, coitado de Paulo. Paulo é muito mal lido. Na realidade, existe um culto à figura de qualquer apóstolo. São figuras que passaram a ser cultuadas do imperador Constantino para cá. Eles substituíram os deuses do panteão greco-romano e puseram os 12 apóstolos, puseram Maria, foram botando as figuras icônicas que aparecem nos evangelhos para serem objeto de adoração, substituindo os deuses e deusas do panteão greco-romano no quarto século, o imperador Constantino, isso foi um processo, não aconteceu do dia para a noite, pelas figuras apostólicas que continuam cultuadas até hoje. E em alguns ambientes da cristandade existe inclusive um culto específico aos santos, aos objetos a eles associados, a cultos e missas e celebrações a eles dedicados, orações a eles feitas, mas tudo isso é ignorância. Ignorância. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O resto é ignorância. Então, Paulo é só um irmão meu. Paulo acertou, Paulo errou, Paulo acertou infinitamente mais do que errou. Ele acertou muito mais do que Pedro, errou muito menos do que Pedro. Acertou e errou. Por exemplo, acertou imensamente, mas eu diria que João, o apóstolo idoso, na simplificação que faz na primeira epístola da carta dele, ele diz mais do que Paulo e acerta mais do que Paulo, porque ele não está com nenhuma preocupação pastoral de ficar dando opiniões sobre comportamento conjugal, marital, relacional ou de nenhuma natureza, que é onde Paulo desliza aqui e ali, não permito que as mulheres falem, ou isto ou aquilo. Enfim, é uma tentativa de diminuir gravosidades da época do primeiro século, de diminuir o abuso praticado de homens sobre mulheres, de senhores sobre escravos, de etnias judaicas supremacistas contra as etnias consideradas bárbaras. Ele diz em Cristo Jesus não há e vai tentando diminuir. São os lugares onde ele mais se equivoca. Ou o grande equívoco de Paulo, por exemplo, está em 2 aos Coríntios, quando 1 aos Coríntios no capítulo 5. 1 aos Coríntios 5, quando ele diz que um certo indivíduo que tinha ido para a cama com a esposa do pai, não com a mãe, com a mulher do pai, deveria ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Aí, logo na segunda epístola, você lê no capítulo 2, Paulo arrependido de ter dito isso, e pede que aquilo seja retirado, porque tinha sido gravoso e demais. E que, ao contrário, todos perdoem aquele indivíduo e o reinstaurem a comunhão do corpo de Cristo na cidade de Corinto. E há algumas coisas assim. No mais, tudo quanto Paulo disse relativamente a Jesus é absolutamente verdade. Preste atenção. Tudo quanto Paulo disse em relação a Cristo Jesus, ao Evangelho, ao significado da cruz, da ressurreição, as implicações todas do que Jesus já fez, consumou e acabou e realizou na cruz do Calvário, todas as falas e pautas e afirmações de Paulo sobre o significado de Jesus são absolutamente palavra irretocável de Deus. Como que qualquer um outro que pregue a mesma coisa, dizendo a mesma verdade, sendo Paulo ou não sendo Paulo, se disser a mesma verdade, está dizendo a palavra irretocável de Deus. Como quando se pega o evangelho, e quando eu pego e o prego, com a irretocabilidade que a paz do meu coração me diz, com a qual ele está sendo anunciado, verdadeiramente coerente com o Espírito de Cristo Jesus, é completamente palavra inspirada de Deus. Mas isso tem a ver com Cristo Jesus. Paulo mesmo distingue esses movimentos de peremptoriedade absoluta das declarações dele acerca de Jesus, com aquelas outras coisas em que ele diz, nisto eu me permito também dar a minha opinião, e ele está apenas dando uma opinião. O pessoal é que, porque está escrito dentro de uma capa e outra da Bíblia, resolveu fazer com que até o que Paulo permite
colocar entre parênteses ou dizer que é uma opinião, tem que vigir eternamente. O culto é aquilo que Paulo jamais aceitaria. Paulo se indignaria se visse as pessoas, número um, não sabendo nada do que ele ensinou, porque ele continua um grande desconhecido no meio cristão. Ninguém sabe quase nada de Paulo, da palavra dele, embora esteja tudo no Novo Testamento. E, em segundo lugar, ele ficaria tomado de ira, de epilepsia, como diz lá o texto de Atos, no capítulo 16, quando seu espírito se revoltava diante da idolatria dominante em Atenas. O texto diz que o seu espírito ficava epilético se ele visse a idolatria que fazem dele sem conhecerem nada do ensino dele. E a sequência da pergunta é: e a mesma coisa a Bíblia, que é cultuada nas igrejas? A mesma coisa, a Bíblia é um livro que virou o bezerro de ouro dos crentes. Eles não leem, não entendem, não sabem nada da Bíblia, mas cultuam o livro, agarram a Bíblia. Se você fizer uma observação, eles vão te odiar para o resto da vida. Ler, não leem, entender, não entendem, conhecem, não conhecem nada, querem conhecer, também não. Mas eles cultuam o livro. E quem conhecer muito o livro e explicar alguma coisa que vá para além da ignorância que eles cultuam, porque para eles tratarem a Bíblia do jeito que eles tratam, eles têm que manter uma ignorância absoluta. Então, qualquer um que esclareça essa ignorância passa a ser odiado, porque o culto deles não é a Deus, é um livro. Especialmente de Gutenberg para cá, quando ele ganhou capa de um lado e capa do outro. Ou seja, é um bezerro de ouro de 500 anos de idade. Eles não sabem nem quem foi que juntou os livros, nem por que juntou os livros, nem sabem que no tempo de Jesus esses livros não andavam juntos, nem nos dias de Paulo, não sabem como foi a construção, não sabem nada. Mas são idólatras da Bíblia, do livro, e cultuam esse livro. Mas não querem saber de nada, nem conhecer nada. E ficam com raiva de mim quando eu digo que a única palavra de Deus não é um livro, é o Verbo encarnado, é Jesus, o Senhor. Se puseram os 4 evangelhos dentro de livro, o problema deles. Mas a gente sabe de Jesus nos 4 evangelhos, dentro do livro Bíblia ou fora do livro Bíblia. Aliás, o livro Bíblia, biblos, significa biblioteca, é só um ajuntamento de livros que foram escolhidos e colocados ali. O resto é superstição tua, o resto é idolatria tua, o resto é ignorância tua, desculpe a franqueza. Só isso.